Agora vamos começar a nossa aula, né, de saúde, segurança e meio ambiente, né? A gente vai começar, né, falando sobre a análise de segurança da tarefa, né? Que ela também pode ser dita como AST, né? As primeiras letras, né? Aí como simbolizando, né, uma análise, né, uma análise que antecede uma tarefa, certo? E também chamada de APR, análise preliminar, tá? De risco. Também pode ser feito da mesma forma. Só que quando você fala de tarefa, você fala da atividade descrita, né? Descrita, como se fosse assim, ó. Eu vou lá, vamos supor que você vai rebocar um carro, né? A tarefa é rebocar um carro, mas não é só a atitude de rebocar um carro. A tarefa descrita, né, na análise de segurança seria: eu vou, né, ir pegar a chave, né, verificar se o carro, né, está desligado ou não, certo? Engatar o carro, né? Engatar o carro, deixar no ponto morto, né? Verificar se o carro está fechado, verificar se tem algumas coisas no carro. Esse seria, né, as condições de tarefa, certo? Verificar se tem algumas coisas no carro, né? Que mais? Verificar, né, se o guincho, né, tem condições de rebocar o carro, verificar se o engate está correto. Esses são a tarefa. Não é só rebocar o carro, é todo passo a passo, né, para aquela tarefa ser concluída com segurança. Vocês duas entenderam? Sim. Sim, né? Então, como que seria a agenda, né? São requerimentos, descrições, propósito da AST, conteúdo, né? Processo, que são 5 passos para preencher uma AST, o formato padrão, que é um documento, e depois a gente vai ter um teste. Esse teste está em inglês, mas vocês não, eu só vou passar para vocês uma também em português, tá? Requerimentos, né? A AST, análise de segurança da tarefa, preenchidas, né, para novas instalações e ou modificações, né? Uma AST deve ser desenvolvida antes de que se peça a qualquer empregado para fazer uma tarefa, né? É uma análise, né, anterior, que antecede uma instalação, que antecede uma modificação, que antecede algo novo, né? Ou pode ser também algo também rotineiro, né? Mas que a gente não reboca carro todo dia, né? Mas que seja uma situação aí que merece um pouco mais de cuidado, tá? E toda a análise é feita, né, anterior à conclusão ou ação dessa atividade. Qual que é o propósito da AST, né? Reconhecer e controlar os riscos e de exposições no local de trabalho, né? Você analisa a situação. O técnico de segurança do trabalho, além dele ter, né, as condições de estudos, né, vocês passaram aqui, estão passando, né, estudando matéria por matéria, componente por componente, tá? Além de tudo, o olho clínico do técnico é muito importante, porque você vai imaginar as possíveis condições, né, de acidente, as possíveis condições que podem acontecer um acidente. Então, o olho clínico é aquilo que a experiência vai fazer com que vocês
batem, né, a perceber, né, possíveis erros ou possíveis exposições que o trabalhador pode estar exposto. Tem que fornecer treinamento adequado, né, para os empregados relativo a passos da tarefa. O trabalhador tem que saber, né, como que é a tarefa para ser executada, os riscos remanescentes dessa tarefa, todos os EPIs que ele precisa para ele estar protegido ou amenizar, né, os riscos. E o conceito do radar, que é o que é o conceito do radar? É esse olho clínico, né, que o técnico de segurança precisa de ter. Ele não tem que adivinhar as coisas, mas ele tem que perceber intuitivamente as condições que aquilo pode acontecer, né? Ser intuitivo, né, principalmente a mulher, né, com filho, eu tô com intuição que pode dar problema, né? Tem muito disso, né? E o técnico de segurança tem que ser desse jeito. Ele tem que entender que às vezes até a atividade em si, né, não fornece perigo, né? É um risco alto. Mas aquele funcionário, vocês entendem bem o que eu estou falando, aquele funcionário X que tem uma personalidade difícil, que não é muito observador, ele pode acontecer um acidente por conta da sua personalidade. Tem isso também. Aí o que acontece? Muitas das vezes o técnico não autoriza uma atividade ou não se deve autorizar a atividade por conta da personalidade daquele funcionário. Trabalhar em altura, trabalhar com NR10, por exemplo, que é instalações elétricas, o funcionário, se você perceber que o funcionário é meio difícil e ele não consegue acompanhar o passo a passo, mesmo fazendo o treinamento, porque o colaborador, ele mesmo fazendo o treinamento, ele não tá, ele tá apto, né? Ele tá apto a trabalhar, certo? Ele fazendo o treinamento, ok? E ele também tendo o ASO, tá? Ele tá apto a trabalhar, mas às vezes ele não tá autorizado a trabalhar. Existe uma situação em que o trabalhador precisa estar apto e autorizado a fazer aquela tarefa, que são coisas bem diferentes, tá bom? Todo mundo entendeu até aqui? Entendi. Por quê? Porque o que a gente precisa fazer é um funil. Porque se esse funil não existir, né? Se o treinamento não existisse, se as observações, esse radar não existisse, mesmo dando todas as situações, poderia ainda acontecer algum acidente. E ainda assim, você tem todo passo a passo, né? E essa autorização chama-se credencial, né? Nessas empresas. Então, esse treinamento, as credenciais precisam estar validadas. E aí sim aquele trabalhador vai fazer atividade. Qual que é o conceito de radar, né? Esse é o conceito que tudo isso aqui resume, né, em olho clínico. Aquele olho que a experiência vai te fazer, vai te dar, né, ao longo dos anos. Vocês, por exemplo, quando vocês entraram no emprego que vocês trabalham, já trabalhou, vocês tinham uma visão, né? Ainda até meio assustado da atividade, não é? Assim, vocês sentiam um pássaro fora da gaiola. Mas quando vocês já têm hábito com aquele tipo de atividade ou com aquele local de trabalho, você já começa a perceber, não é? Não é verdade? Você já começa a perceber algumas entrelinhas que ninguém te conta, não é verdade? Aquelas situações em que, dentro daquela atividade, eu tenho um fulano que é assim, um ciclano que eu tenho que lidar é assim, outra pessoa é assim, né? E você vai se ajeitando, né, ao longo do tempo, não é verdade? Então, no radar, ele fala o seguinte: eu tenho que reconhecer os riscos.
né? Eu tenho que analisar e reconhecer os riscos. No A, eu tenho que avaliar a situação para avaliar a situação e parar para pensar, né? Avaliar, primeiro, reconhecer que existe. Depois eu tenho que avaliar se ele é muito grande, pouco, pequeno, muito, ou ele é pouco, depois ele pode se tornar grande. Não é verdade? D. Desenvolver uma solução segura. Eu preciso imaginar, né, quais são as possibilidades que aquele funcionário ele está numa posição segura. A. Atuar de maneira segura para desenvolver o problema. Eu, como técnico de segurança, preciso entender, reconhecer, né, avaliar que se ele é um pouco, muito grande, intenso, pouco intenso, favorável ou não favorável. Desenvolver uma situação segura, atuar de maneira que eu não esteja, né, exposto ao risco também. Igual, por exemplo, o corpo de bombeiros, quando eles vão resgatar, né, resgatar uma pessoa no fogo, os bombeiros, eles agem rápido, né? Mas antes disso, eles analisaram tudo. Eles fizeram todo esse passo a passo, né? Então, eles perguntam já no telefone, né, quais, né, foi o motivo do fogo. Porque aí eles já têm aí o antígeno, né? Para poder combater o ciclo do fogo, certo? Porque os bombeiros são socorristas, certo? E por último, reportar, né, e registrar a condição ou comportamento inseguro. Eu preciso escrever lá na AST quais são as minhas condições. Por que o comportamento inseguro vem de quem? Do homem, né? Se eu sou o quê? Atencioso ou não atencioso, é de qual atitude? É do homem, né? E eu preciso reportar, né, as condições do meio de trabalho, do meio ambiente, que é diferente, né? E o comportamento do colaborador e o comportamento que requer aquela atividade. O conteúdo da minha AST, né? O detalhamento de cada tarefa, eu acabei de falar para vocês, não é? Quando eu expliquei para vocês, Ingrid, você trabalha onde? Eu trabalho na unidade de base do Covid. Tá. Você trabalha em qual função? Eu sou da recepção. Oi? Eu sou da recepção, mas eu estou concluindo o curso de técnico de enfermagem. Ah, tá. Você trabalha na recepção, né? Isso. Quando você vai fazer, né? Você trabalha com recolhendo da triagem ou tudo, como que é? No início, eu ajudava muito na triagem, né? Que era triar o paciente, era aferir a PA, que é a pressão arterial, saturação, que é a oxigenação do corpo, a febre, que no caso é a temperatura. Eu indicava as receitas, falava para eles o que dizia na receita, né? E quando era para tomar alguma medicação, colocava eles lá na salinha, aí eu faço ficha, libero o exame, tomo conta de algumas outras responsabilidades também, que no caso são os exames que a gente manda para Goiânia também. E alguns outros fatores, como precisa. E tipo assim, como eu tô fazendo o curso de técnico de enfermagem, acaba que eu sou curiosa e eu fico lá em cima das meninas vendo a forma de trabalho, sabe? Como usar um scalp, a forma como trabalha na questão de urgência ou emergência. Tudo isso eu fico atenta, sabe? E assim, os cuidados que tomam, né? Pra, como dizer, o olhar radar, né? Pra ver o risco que tem ali naquele local.
E é um lugar, assim, querendo ou não, é um lugar perigoso, porque se você injetar a agulha no paciente, e se você tá retirar a agulha e tá com ela na mão, e no momento de bobeira que você der, ela perfurar o seu dedo, você já corre o risco de estar contaminada, porque você não sabe o que se passa no sangue dele, né? Então você tem que estar atento a tudo isso aí. Com certeza. Com certeza. Aí, por exemplo, você me falou uma atividade, né? De fazer preenchimento de ficha. Vamos supor que você está atendendo um paciente, né? Aí essa tarefa de atendimento, vamos supor que seria atendimento ao paciente, certo? Aquelas atendimento preliminar, né? Aí eu vou descrever uma atividade, pode ser que faça ou não, só pra gente dar um exemplo aqui, tá? Você vai, como que é que você vai descrever a atividade sua de atendimento? Pegar a documentação, atender, né, o paciente, pegar a documentação do paciente, depois levar o paciente, né, a uma cadeira, né, específica, depois ferir a pressão do paciente, identificar o paciente, que eu acho que todos também têm que identificar, né, identificar o paciente, né, isso seria a descrição da tarefa. Depois, né, vamos só dar um exemplo aqui, tá? Aferir a pressão, né? Preencher todos os dados numa ficha, né, cadastral. Depois, fazer algumas perguntas para ele, como dores de cabeça, se ele está tendo ou não, né? Algumas dores que ele tá, quais são os sintomas que ele está sentindo, né? Isso são o quê? Detalhamentos de uma atividade. Depois que você, né? Eu questionei todos, né? Preenchi todo o questionário. Eu coloco o paciente numa sala específica para ser atendido pelo médico especializado. Ponto. Entendeu? Então, esse seria o detalhamento de uma atividade, na qual é o assunto, né, da SP. Depois, você vai analisar os riscos remanescentes de cada tarefa num passo a passo. É como se fosse um manual. Depois, controles para cada risco identificado. Né? Cada risco, que esse passo a passo que você da atividade, né? Você descreve, né? Certo? Os EPIs necessários, né, para esse passo a passo, data do primeiro desenvolvimento, né, que é a data da atividade, data de revisão e assinatura. As assinaturas embaixo, né, sua ou de um assistente também, entendeu? Que está acompanhando. Processos de 5 passos. Primeiro passo, né? Reunir informações, né? O que seriam as informações? Assistir o trabalho, revisar relatórios de acidente, observar, né, os movimentos, conversar com o empregado. É o que naquele radar? É reconhecer, né? Segundo passo, é conduzir uma avaliação de risco, né? Quais são os riscos que eu posso ter, né? Riscos que não podem ser controlados por controle de engenharia. São incluídos na AST também, certo? Os riscos que não podem ser controlados, como chuva, vento, trovão, são riscos que a gente não controla, né? Não tem como mencionar eles. Por exemplo, se a gente vai trabalhar em céu aberto, vai saber se vai chover muito ou pouco? Não tem como, a não ser que vocês tenham, né, uma meteorologia e tal. Mesmo assim, é muito incerto. Eu não confio em meteorologia, porque a meteorologia fala que chove, não chove, um pouco aí é muito, então não é 100%, né? Depois, o terceiro passo seria dividir a tarefa em passos, né? Você
quando eu falo atender o cliente, não é só atender cliente, é pegar a documentação do colaborador, né? Colocar ele numa sala, fazer o passo a passo, né, da descrição, né, de um formulário e depois colocar ele para ser atendido. Numa indústria, por exemplo, poderia ser da mesma forma. Uma atividade, por exemplo, de um coordenador não é só coordenar. Não existe esse negócio de atividade. Não, qual que é a minha atividade? É coordenar. É para resumir, né, muitas atitudes que ele vai ter que fazer, né? Ele vai ter que saber, né, todos os passo a passo daquela função que ele está sendo responsável. Depois, descrever os riscos de cada passo de uma tarefa. Esse AST, ele é bem assim, a gente entende que é como se fosse um manual mesmo, para poder descrever aquilo que aquela tarefa possa ter, né? Que se o colaborador sair daquele passo a passo, ele pode estar correndo risco, entendeu? Por exemplo, se eu tenho que atravessar o rio, certo? Para pegar, para fazer, eu tenho um equipamento, né? Que eu preciso daquele equipamento para trabalhar. E eu tenho que atravessar um rio, certo? Aí a gente vai fazer um AST, né? Um AST para atravessar o rio e fazer atividade naquele equipamento. Se eu fazer um AST, eu vou colocar assim, ó, colocar todos os EPIs, né, necessários para atravessar o rio. Quais são os EPIs necessários, né? Um colete salva-vidas, né? Verificar se o barco ele está em condições, né? Porque não sei se o rio tem piranha, não sei se o rio eu tenho, enfim, né? Muitas condições, se o barco está furado, se não está furado, se ele está muito tempo parado, se o barco, o motor está em condições boas, se tem gasolina. Então são condições, né, que é verificar o bote ou verificar o barco. Verificar se eu estou com os EPIs corretos, né, que é óculos, né, que é óculos de sol, protetor solar, que é o colete salva-vidas, né, e se eu tenho também aquelas casinhas de ré, porque se o barco parar o motor, eu tenho como remar, né? Eu tenho como remar. Então, é uma segunda opção, correto? E aí, eu vou atravessar o rio, certo? Até do outro lado para pegar o meu equipamento. Porém, se eu não seguir todos os passos, né? Eu vou colocar o EPI correto, beleza, certo? Mas o barco, eu não verifiquei se o barco está 100% em atividade, se está 100% funcionando. E aí eu começo, né, com o barco, de repente vem uma ventania e o barco começa a afundar, certo? Eu tô correndo risco, né? Risco de quê? De vida, né? Risco de não dar conta de sair, riscos de outras situações e até mesmo de morrer, né? Por causa, eu não sei as condições do rio, certo? Então, eu furei uma etapa anterior de não verificar as condições do barco. Quando eu não verifico uma parte, né, dessa verificação, né, do barco, eu me coloquei a minha vida em risco, não coloquei? Eu coloquei a minha vida em risco. Quando eu coloquei minha vida em risco, esse é o problema, né? Por isso que vem a AST, né? Esse passo a passo para você não arriscar a sua vida. Tudo bem até aqui?
tudo ok. Então, identificar os riscos, né? Se o risco é questão de aceleração, né? Com relação à velocidade, toxicações, né? E radiações. Identificar os riscos ergonômicos, né? Se é alta frequência, se é alta duração, alta força, postura. Riscos ergonômicos também com relação aos pontos de operação, pressão mecânica, vibração, exposição ambiental. Pressões, né? Pressão mecânica, flamabilidade e fogo. O que é flamabilidade, né? Fogo, né? Se aquilo é inflamável ou não inflamável, né? Biológicos, né? Com relação à UTI, com relação a trabalho em posto de saúde, né? Biológico é uma situação muito complicada, né? Principalmente hoje, nos dias de hoje. Né? Violência, né, no local de trabalho também é um risco, né? Um trabalhador que ele foi, né, recrutado, mas que ele não tem condições emotivas, né, ele pode vir a violentar outros, né? Dependendo do caso, né? Se um colaborador, hoje a gente está vendo aí, né, eu não vejo Big Brother, mas já tem relatos na internet de que um colaborador, um participante brincou e o outro não gostou, né? E aquilo gerou o quê? Uma violência, mas não física, mas psicológica. Então, essa questão hoje também é muito importante também tá atentos a isso. Explosivos, né? Explosivos, se aquilo tem, né, condições, isso principalmente questões químicas, né? Se é ou não explosivo, contatos elétricos e reações químicas. Acidentes, né? São riscos também. Acidente ergonômico e acidente, riscos ergonômicos de acidente são riscos, tá? Atingidos por, se vai vir um meteorólogo, né? E vai atingir eu, né? É um risco, né? Igual aconteceu aí, né? Parece que um negócio caiu aí numa Mercedes, né? Jogados por, né? Se eu trabalho numa indústria da construção civil, que eu tenho gruas, né? Guindastes, que pode cair em cima de mim alguma coisa, né? Ou um pau, uma pedra, ou cimento, areia, né? Que são instrumentos de trabalho na construção civil. Ele foi jogado por quem? Né? Então, isso também tem que ser identificado, né? Atingido por quem? Quem que atingiu? São trabalhadores de quais departamentos? Quais locais? Tem que ser descrito dessa forma para quanto mais específico for, né, a sua relação aqui em análise, mais, né, a gente vai conseguir, né, diminuir ou minimizar o problema. E contato por quem? Quais são as pessoas que permitiram o trabalho? Quais foram as pessoas que não permitiram? Né? Por que foi feito dessa forma e não dessa forma? Né? Se for uma atividade específica, né, o colaborador, por que ele fez daquela forma? Porque ele não, né, atentou, né, para a ST da função dele. Geralmente é assim. O tipo de acidente, né? Contato com quem, né? Eu preciso, na ficha de AST, ter os contatos, né? Contatos, né, do enfermeiro, contato do auxiliar de enfermagem, contato do técnico de segurança, contato do diretor, enfim, aquela pessoa que está disponível se caso acontecer alguma gravidade, algum acidente. Preso por quem, né? Preso em, né? Preso nesse sentido seria a pessoa que está no acidente em si, né? Ele está, a situação, por exemplo, o funcionário, né, caiu e está preso, né? Está preso numa grade, ele está preso numa
uma ponte, ele está preso num elemento, ele está engargado ali em alguma coisa, ou N, certo? Ou ele está no chão, enfim, as situações na qual o funcionário ele está, né? Como que ele está, né? Preso em queda para a superfície e queda para baixo, né? Uma dessas opções aí para acidentes. Hiperextensão, reação corporal e superexposição, né? Se o hiperextensão seria, né, uma reação aí, uma explosão, né, por exemplo. Qual que seria a reação do corpo, né? E qual que seria a exposição? Teve uma exposição alta, baixa ou média, né? Por exemplo, se o colaborador queimou, né? Ele queimou um braço, ele teve uma exposição média, né? Aí teve um trabalhador que quase cortou o dedo, exposição baixa, mais alto risco, né? Porque ele poderia ter cortado o dedo, né? Enfim. Medidas de controle. Controle de engenharia, naquele que a gente consegue verificar a pressão, verificar temperatura, certo? Verificar as condições técnicas, né? Que a gente consegue minimizar, né? E controlar o risco através, né, de medidores de pressão, medidores, né, de temperatura, medidores de vibração. Controle de gerenciamento, é o que a gente faz, o técnico faz o tempo todo, né? É gerir, né, as atividades e a personalidade daquele trabalhador. Equipamento de proteção individual. Isso de cada atividade requerido seu EPI. E aqui é um formato de AST. Esse formato, ele está em inglês, mas dá para vocês, vou passar aqui para vocês entenderem, né? Aqui é o nome do colaborador, esses são os dados, né, do colaborador em si, o supervisor, o encarregado, né, e outros. Aqui seria o nome do departamento, o nome de produção, a data de hoje, a ocupação, que seria a atividade dele, né? O número dele em ficha, né? O nome dele completo, né? E aqui requerimento de personalidade, né? Do equipamento ou também da atividade que ele está fazendo. Primeiro, né? Qual seria o passo a passo da atividade, né? Sequência de trabalho, certo? Aqui, na primeira fileira. Quais são os potenciais... voltou. Quais são os potenciais de risco daquela atividade, né? Se eu subir escada e descer escada, né? Ergonomia, queda, né? Se eu trabalhar com a NR10, né? Com eletricidade, seria o risco de choque, risco de queda, né? Se eu for trabalhar com animais, né? Risco de quê? Biológicos, né? Se eu trabalhar no posto de saúde, risco de biológicos também, vírus, bactérias, protozoários, né? Se eu for trabalhar com rebocar o carro, como foi o exemplo no início da aula, se eu for rebocar um carro, quais são os reboques, né? Quedas, né? Acidentes, né? Como cair, machucar, certo? E se eu for trabalhar, por exemplo, no posto de gasolina, quais são os riscos, né? Riscos biológicos, por conta da inalação do composto químico que dá câncer, né? Que são os compostos químicos, né? Eu vou até olhar aqui de fala aqui na aula, mas que podem provocar câncer e também explosão, né?
também explosões, né? Então, inalação, né, do benzeno, tolueno e etileno, né? Que são produtos que compõem, né, a gasolina, por exemplo, tá? Que são altamente tóxicos e também cancerígenos, tá bom? Então esses são os exemplos que a gente tem aí que eu falei para vocês. Quais são agora nesse verde aqui, nesse trabalho específico, quais são, né, o controle? O que eu posso fazer de controle, né? EPI, treinamento, o que mais? Controles, EPI, treinamento, barreiras, sinalização. São algumas das condições que a gente pode fazer para melhorar aí e amenizar os riscos. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não, professora. Não, eu vou passar um teste para vocês, que é também um exemplo desse aqui, só que em português, tá? Tá certo? Ok. Eu vou passar para vocês no grupo, tá? Aí hoje tem atividade? Vai ser atividade a preencher, né? Preencher um ASP, tá? Ok. Então tá, eu vou parar aqui a aula de hoje aqui no Meet pra gente ir pro grupo, tá? Ok, então tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.